dia, bom sábado a você que nos assiste. Estamos aqui juntos para compartilharmos a lição desse trimestre que fala sobre o livro de Romanos. Hoje vamos estudar sobre a quinta lição desse livro. E nós temos aqui dois companheiros que sempre estão com a gente. Rômulo, que bom que você está aqui, bom sábado. O Júlio também. Vai ser muito bom compartilhar essa lição juntos. Só lembrando que você pode acessar as lições através do site do mais.cpb.com.br. Antes de iniciarmos então, como sempre fazemos, vamos pedir a orientação de Deus para esse estudo. Eu peço que o Rômulo faça uma oração para a gente, por favor. Senhor Deus, louvamos ao seu nome porque na manhã desse dia o Senhor nos dá a oportunidade de recapitularmos a sua santa e preciosa palavra. Convidamos o seu precioso e santo Espírito para nos iluminar e nos dar o entendimento de qual é a tua perfeita e agradável vontade. Ser conosco é o que te pedimos no seu nome, Jesus. Amém. Amém. O título dessa semana, ela fala sobre a fé de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, né? E eu não sei se você já estudou a história, né, a vida de Abraão, e nem sempre ele teve essa fé, né? A gente pode ver que ao longo da caminhada dele com Deus, ele foi desenvolvendo uma fé, e quando Deus pede para que ele sacrifique o próprio filho, realmente nunca é pedido para a gente mais do que a gente pode suportar, né? Porque, por exemplo, para mim é uma prova que eu acho que eu nunca conseguiria passar, como Abraão passou, né? Então, realmente, ele teve uma fé, uma convicção que ele foi aprimorando através do relacionamento dele com Deus. É uma coisa que a gente pode também, né? Ele não nasceu com fé, ele foi adquirindo com as experiências, né? Ele fez algumas coisas que não eram certas por não ter fé suficiente em Deus, né? Até o filho da promessa que ele tanto quis, né? Que quis ajudar a Deus dando um jeitinho, né? Que realmente foi um desastre, digamos assim. Mas realmente ele é considerado o pai da fé porque ele conseguiu esse relacionamento com Deus, né? E a gente realmente vai falar muito sobre a importância dessa fé. Só que antes, Júlio, eu queria que você falasse sobre o que a lição fala, que é sobre a lei. Ok. Só fazendo um parênteses, a fé de Abraão é tão importante que esse homem viveu há 3.000 anos atrás. Nós estamos falando da fé de um homem de 3.000 anos atrás. E o que é a lei que Paulo fala no livro de Romanos? A que lei ele se refere? Para saber que lei ele se refere, nós temos que retroagir um pouquinho no tempo e lembrar que para o povo judeu, a lei ela tem um sentido mais amplo. A lei para eles, além de ser o que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, que Moisés transcreveu, é também um conjunto de normas jurídicas. Eles entendem que Deus deu os mandamentos, as mitzvot, e deu a Torá, a lei. E, em cima disso, Moisés trouxe mais informações, e essas informações foram cada vez mais crescendo entre os sábios do povo, entre os judeus, até formar um grande corpo de legislação que no século II depois de Cristo era chamada Mishnah, e depois um corpo maior ainda chamado Talmud. Então era um conjunto imenso de ritos, leis, mandamentos que não estavam originalmente no que Deus deu para Moisés. Então era essa poluição de legislação que o povo criou por diversos motivos históricos, que Paulo aponta no livro de Romanos, em específico no capítulo 3, versículo 28, e diz: não é essa lei que salva, e lei não salva, o que salva é a graça. E ainda um pouquinho mais abaixo, no versículo 31 do capítulo 3 de Romanos, ele menciona: a lei, ela anula a fé anula a lei? De maneira nenhuma. Elas convivem, elas coadunam, ou seja, a lei para o povo judeu era um grande arcabouço de informações jurídicas, sociais e religiosas. E para nós, o que é a lei? Para nós, a lei é a palavra de Deus escrita conforme nós entendemos nas Santas Escrituras, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Aquela é a palavra de Deus que, em última, em primeira instância, demonstra o caráter de Deus. Então, se você perguntar para mim, para ti, o que é a lei? Eu vou te dizer, é o caráter de Deus impresso
naquelas páginas ao que a humanidade denominou Bíblia. Tá certo. Rômulo, o autor ele também fala aqui que a gente fala muito sobre a graça, né, de Cristo. E só que ele está dizendo assim, isso aqui é uma dívida que a gente tem ou é uma graça? Mônica, isso é algo muito interessante. Aproveitando o gancho do Júlio, quando a gente fala de Abraão, a gente está falando de um homem que não é judeu. Um homem nascido dentro de uma sociedade politeísta. Vários deuses faziam parte da regra de fé daquele povo. E Deus insurge na vida de Abraão e diz assim, cara, preciso de você. Você quer me ouvir? E Abraão diz, fala aí, o que o senhor tem para me dizer? Olha, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, eu quero que você saia da sua casa, da casa do seu pai, da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, você vai sair peregrinando. Mas como assim? Eu largo tudo? Isso, larga tudo. Você precisa se desprender literalmente desse conjunto de normas que você tem com você para que você adquira aquilo que, através de você, eu vou perpetuar para toda a humanidade. Pensa, um chamado para que pudesse, através dele, a própria natureza de Deus ser revelada de maneira escrita e vivida na prática para todas as gerações seguintes. E ele, vamos lá, já aceita o desafio. E crescer na fé não foi algo muito fácil. E qual é a questão que nós temos hoje? Abraão poderia reivindicar de Deus dizendo assim, estou realizando o que o Senhor me disse. Estou trazendo diante de ti as minhas obras. Logo, gerei um crédito. Porque o texto que nós estamos debatendo é justamente isso. Dívida ou graça? Se é uma dívida, deixa de ser graça. E a discussão agora vai muito mais profundo. Isaías, no capítulo 65, no versículo 6, Deus muito cuidadoso, olhando do céu, dentro da temporalidade, diz assim, vai haver pessoas com um pouco mais de condição e conhecimento e pessoas com menos condição e menos conhecimento. Como é que eu vou equalizar? Como é que eu vou colocar eles em estado de igualdade? Só tem uma maneira, encerrando tudo no pecado. Estão todos... Olha, qualquer coisa que você faça é trapo de imundície. Até as tuas melhores obras, as coisas mais excelentes que você realiza, é trapo de imundície. Senhor, por quê? Porque para adquirir salvação, elas são inúteis. O conceito de trapo de imundície não é que não tem valia. É dever nosso, como diz Pedro, diz Tiago, que devemos de ser o que com os nossos irmãos? Devemos de ser solícitos, devemos de atender às necessidades dos nossos irmãos. Mas quando eu utilizo as minhas obras para me justificar diante de Deus, aí Deus diz, meu filho, tu pode ter feito o teu melhor, mas é trapo de imundície. O seu melhor para poder alcançar a graça é trapo de imundície. Então, o que nós temos hoje, se nós olharmos dentro da história da humanidade, foi uma crescente filosófica onde as pessoas deveriam de fazer o quê? Elas deveriam de criar meios próprios para adquirirem a salvação, para terem acesso a Deus. E Deus falou, não tem como isso acontecer. Aí ele vai lá para o livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, e ele diz assim, olha, pela graça vocês sois salvos. E quando Paulo estava falando, Paulo estava fazendo um complemento do que ele havia falado na carta aos Romanos. É pela graça que você é salvo. Não vem das obras, você não gera crédito no céu por obras que você faz. Senão eu vou, Senhor, me penitenciei muito mais vezes do que a outra pessoa, fiz muito mais orações do que a outra pessoa. Me lembra uma passagem onde que um homem dizia assim, batendo no peito, eu sou o que jejuei, dei esmola e tal. E o outro lá no final dizia assim, Senhor, nem olha para mim que eu sou indigno. Quem desse justificado? Aquele que sabia que embora pudesse ter realizado alguma coisa, não dava a ele condição de acessar-se a Deus. E Deus sempre foi muito criterioso nisso. Eu fico olhando para essa discussão de Paulo entre dívida e graça, porque isso é hoje presente na nossa sociedade. Pessoas afortunadas que estão dentro de um comércio evangélico, essa é a verdade, comprando o chamado direito ao céu, o direito à salvação. Eu tenho mais propriedades, pastores transvestidos, na verdade, lobos transvestidos de pastores, né? Estão comprando, induzindo as pessoas a comprarem uma parte do céu. Quando chegarmos diante de Deus, o Senhor vai falar naquele dia assim, filho, você não gerou nenhum crédito. Porque o homem, por mais que realize, por mais que faça, não consegue. Está tudo encerrado. Aí quando eu vou para João capítulo 15, Jesus começa no versículo 2 dizendo assim, se você está em mim
Ou seja, se você me aceita, aí ele começa a desenvolver aproximadamente 13 vezes. Ele vai usar a palavra permaneça em mim. Permaneça. Meu pai é o agricultor. Eu sou a oliveira. Que é a única fonte, né, Rômulo? É a única fonte. Mônica, compete só permanecer no Senhor. Por quê? Porque o tanto querer como o efetuar procede dele. Nós não temos sentimentos para aquilo que é nobre, nós não desejamos aquilo que é bom. E se desejamos, não é de nós. É o próprio Deus que faz. Exatamente. Júlio, eu queria falar sobre um dia aqui, 31 de outubro, né? Eu acho que é o motivo da gente estar centralizando nessas nossas lições, que nesse dia exatamente a gente comemorou os 500 anos em que Martinho Lutero colocou as 95 teses, né? E que mudou toda essa nossa história do protestantismo, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero, fazendo uma verdadeira penitência de joelhos na escada uma igreja em Roma, de João Ladiano, ele penitenciava-se e sabia que não teria consigo a salvação baseado somente no que ele estava fazendo? Não, ele não sabia, ele não tinha certeza de nada. Ele estava como qualquer outra pessoa perdida em suas crenças, em suas confusões e no que ele lia. Até que o Espírito mandou para ele apenas uma frase: e o justo viverá pela fé. A partir daí, acendeu nele uma luz e Deus permitiu que este homem ele conhecesse a verdade de Deus e desse o start aí na grande reforma, trazendo a Bíblia, fazendo as 95 teses, pregando na Igreja de Todos os Santos na Alemanha e trazendo a reforma. Mas a reforma, eu só fico um pouco intrigado para não centralizar em Lutero, porque ela começa antes. Você tem em torno no ano de 1300, a reforma já tinha iniciado com o renascimento do pensamento humano. Depois disso você tem John Hus, que em 1415 ele havia sido queimado na fogueira por discordar da verdade então da Igreja romana. Você também teve Wycliffe, na Inglaterra, que traduziu para o inglês a Bíblia, e você já tinha versões da Bíblia no alemão. Portanto, Martinho Lutero não é um homem que surge do nada para gerar um movimento. Não é um santo que nós estejamos canonizando. Ele é um homem dentro de um movimento profético, no qual nesse homem foi incumbido trazer mais luz. Mas ele também não é um santo, e nós não vamos canonizá-lo para descanonizar outros, mas ele é um ponto-chave para nós, que somos filhos da Reforma, para entender melhor a Bíblia, graças ao que ele colocou para nós, que o homem vive pela fé, baseado inclusive no que Paulo também coloca no livro de Romanos. O homem vive pela fé, porque o justo vive pela fé. Não porque sejamos justos, porque somos injustos, mas Deus cobre a nossa injustiça pela justificação em Cristo. E isso não é uma coisa criada também a partir de uma teologia rebuscada. Se você for no livro de Êxodo, depois procure na sua casa, em Êxodo, você vai verificar no capítulo 24, que Moisés, ao apresentar para o povo as verdades bíblicas, ou seja, para apresentar para ele a lei de Deus, leu para o povo a ordem de Deus, as leis de Deus. O povo disse: ok, assim faremos e obedeceremos. Foi feito um sacrifício de um animal, um cordeiro, e foi feita a aspersão do sangue sobre o povo, e Moisés disse: este é o livro da aliança e este é o sangue da aliança que é derramado sobre vós no pacto feito entre o povo e Deus. Ou seja, pacto, sangue, mostrando o Messias que viria, e a lei. A promessa, ela é um bolo só, um combo. A lei, a salvação, Cristo no centro da lei e no centro da expiação. Então, é indivisível, a lei não é nem maior nem melhor. A lei é simplesmente uma ferramenta dentro da salvação, cujo principal alicerce é Cristo. Eu queria só complementar, Júlio, que eu encaro assim, né? Eu gostei do que você falou, que a gente não santificar o Lutero, na realidade, né? É que através dele houve um despertamento das pessoas, Sem né? dúvida. Porque, como você falou, já houveram outros que já estudaram, mas não era uma coisa pública.
E talvez ele tenha disseminado isso ao povo e por isso que ele é tão importante para a gente, né? Rômulo, você quer mas falar? Mônica, seria também algo assim, quando a gente para e volta para a época em que Lutero estava, onde a igreja era o Estado e o Estado era a igreja, e se você falasse qualquer coisa que divergisse da fé do Estado, você automaticamente era réu de morte. Não tinha uma outra alternativa para você. E quando você tinha o esclarecimento como Lutero teve, Lutero falou assim, olha, independente de qual for a decisão do Estado, eu vou tomar a iniciativa de pegar e falar. E quando ele vai e coloca na porta e prega, ele torna público o ato dele. E tornar público aquela declaração dele era literalmente ir contra tudo aquilo que o Estado havia imposto. E Lutero estava dizendo assim, eu estou disposto a arcar com qualquer que seja as consequências dessa declaração. E isso impulsionou. O Júlio apontou e eu lembrei. Lembra de Estevão quando estava sendo apedrejado? Quem estava segurando a capa? Paulo. Né? E pouco tempo depois, quem é que se torna o grande precursor nas nações gentílicas da pregação? O próprio Paulo. Né? Paulo não parou. Paulo iniciou um movimento gigantesco, maravilhoso. O que fez o Lutero? Pegou algumas bases de informações que ele tinha, quando veio, poxa, pela graça, pela fé, ele falou assim, opa, se é pela fé, embora eu tenha obras, eu não consigo eu adquirir por meios próprios. Ele olhou assim para a igreja e disse assim, eu vou ter que me opor. Antes eu agradar a Deus do que agradar ao homem. Aqui seria a chave. E o que nós mais temos visto hoje é o quê? Pessoas que tentam, de todas as maneiras, agradar homens e não agradar a Deus. E nós estamos indo a passos largos para um desfecho final, onde a sua decisão vai dizer em quem você tem crido de coração. Porque nós vamos ter que decidir quem é Senhor das nossas vidas. Porque ali vai se manifestar o santo e o profano. E quando nós chegarmos diante dessa situação, nós já temos que estar com a nossa condição de fé muito bem alicerçada. Já que você falou em fé, Rômulo, a gente já citou a lei, né? E agora a lição ela fala sobre a lei juntamente com a fé. E eu queria que você falasse isso. Bom, fica uma parte bem assim, tanto apertada, né? Que é falar da lei e da fé. Eu posso dizer uma coisa assim que me fez muito refletir acerca da lei, porque a igreja do Senhor Jesus, ela passou por várias fases ao longo da história. Ela teve o seu momento em que ela teve a compreensão do que era a lei, na sua essência, e ela sabia que a lei ela servia de muro. Vamos pensar numa lei. Quando Deus dá a lei para Moisés, Deus estava dando a lei para a formação de uma nação. Não existe uma nação sem lei. Essa ideia utópica que nós temos de anarquia, de que não precisamos de ter regras que sejam estabelecidas para uma convivência social, isso não funciona. O seu direito começa onde o meu termina. E a lei ela serve justamente para isso, para balizar. Então, quando Deus fornece as leis civis, as leis cerimoniais, as leis de higiene, que no caso seriam as leis de saúde, e a lei moral dele, Deus estava dizendo assim, esta nação, seguindo este padrão, ela servirá como modelo e ela estará protegida. Imagine quando você entra dentro de um consultório médico. Você não estudou medicina e você começa a descrever para o médico que lhe está atendendo os seus sintomas. E ele olhando para você, pega aquele equipamento, vem, mede a sua pressão, ouve seus batimentos cardíacos, vê o seu pulmão e depois ele pega um papel em branco e ele prescreve um medicamento para você. O que você faz em posse dessa receita? Você sai dali, uma breve pesquisa nas farmácias e compra o medicamento. E faz o quê? Rigorosamente o uso do medicamento conforme o médico prescreveu. E depois você volta lá para que ele possa, dentro da revisão, saber se o medicamento surtiu efeito. Seria mais ou menos isso que nós faríamos. Você em algum momento se questionou e pediu o certificado e o diploma dele para saber se ele está qualificado para fazê-lo? Você faz isso por um ato simples, de fé. É o seu ato de fé que faz entender que ele, naquela condição, ele é a pessoa mais qualificada para poder te atender na sua necessidade. E ele vai usar o quê? Um parâmetro normativo para que você seja beneficiado. Não tenho como falar de lei
sem fé. E eu não tenho como falar de fé sem lei. Uma coisa está atrelada à outra. Eu não consigo falar de graça sem lei. Eu não consigo falar de lei sem graça, porque uma coisa está atrelada à outra. Então, quando Deus fala assim, e Paulo começa a dizer para eles assim, olha, o problema de vocês foi o exceder. Quando vocês começam a dizer que vão alcançar a salvação pela lei, eu quero dizer para vocês, não. Porque a lei diz que a alma que peca, essa morre. É o que a lei diz. A lei, ela não te traz a graça, mas ela te aponta a tua condição e o seu estado original, mas ela vai te apresentar alternativas. Existem, é óbvio, ações que você pratica que elas te acarretam de momento à morte, e existem ações que elas não te acarretam de momento à morte. Então Paulo estava dizendo para eles assim, entendam uma coisa, quando vocês virem a lei, judeus, não acreditem que vocês têm que se esmerar ao máximo para obterem a salvação pela lei. A lei, ela vai te apontar o seu estado de pecado, absolutamente, mas ela vai te revelar também o caminho da graça. Ela vai te apontar uma alternativa. Por quê? Porque existe um legislador, alguém que compilou essas normas. E foi para nos deixar mais felizes, né? Porque o fabricante sabe, né, como que deve ser usado, né, Júlia? Mais ou menos por aí, né? Júlia, eu queria que você falasse sobre a última parte da lição e que para mim, quando eu estudei, eu achei mais importante. Algumas pessoas dizem que a morte de Jesus aboliu a lei, né? E isso é um contrassenso muito grande, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Por que ela não aboliu a lei? Porque ela é o cumprimento da lei. Toda a lei, ela desde o início, aponta para a necessidade em que haja uma justificação, um julgamento. Se porventura hoje eu tenho esperança, é porque Cristo pagou por mim. Se porventura hoje eu tenho esperança de uma vida eterna e que nessa vida eu tenho o auxílio de Deus, é porque Cristo intercede por mim. Então, quando eu digo que a lei ela foi paga pela morte de Cristo, ela teve um peso enorme. A graça, na verdade, ela não é de graça para Cristo, ela é de graça para nós. Para ele, ela teve um peso enorme. Ele a cumpriu, ele escreveu todo o roteiro da lei, ele disse como viver, ele disse o que seria melhor, como obedecer, quais as consequências de não obedecer, e as consequências de não obedecer era a morte. No livro de Levítico, ele tem uma balança chamada bênção e maldição. Isso também não é algo novo. Isso qualquer pessoa poderá verificar na sua Bíblia, em Levítico, capítulo 26, bênção e maldição. O que está falando ali? Que as coisas na vida trazem consequências e que as consequências, como bem disse o meu amigo, elas podem não ser imediatas, podem ser futuras, mas tem uma consequência. A promessa de Cristo é que toda a consequência do peso do pecado, da morte eterna, da infelicidade, das doenças e de toda a tristeza e caos humano recaíram sobre ele na cruz. Ele pagou esse preço e puxou para si a sentença de morte que recairia sobre nós. Sabe, Mônica, num grupo de WhatsApp essa semana, um colega meu escreveu assim, li a Bíblia e agora me diga como eu faço para não pecar. É uma pergunta de 10 milhões de dólares. Como eu faço para não pecar? Não há um checklist que você diga, não fiz. Tô bem. Eu sempre vou ter a natureza pecaminosa e eu careço da graça de Cristo que, através do seu sacrifício, me limpe desse pecado. Também não há pecado maior e pecado menor. Pecado é pecado. E existe também dentro da igreja pessoas que fazem o checklist e dizem, não fiz. Tô bem, não tenho pecado nenhum. E outros, em determinadas denominações, que se chicoteiam dizendo, eu sou mais infeliz dos seres humanos, porque eu não tenho o que eu faça para eu ser aceito. Você não precisa fazer nada. Fazer, você não precisa. Você precisa apenas permitir que Deus faça alguma coisa através do Espírito Santo na sua vida e que Cristo seja o centro da sua vida e transforme a sua vida. E aí sim vai ter sentido para você o sacrifício de Cristo. Eu fico observando quando nós entramos na questão de lei e me fez uma pergunta que essa eu acho que me deixou algum tempo realmente incomodado. Se o que foi colocado no céu, diante de todo o universo, em questionamento é o caráter de Deus, logo, a lei que ele deu para os homens, se ela não é a mesma que existe no céu, desde a eternidade,
logo Deus não é justo. Logo os argumentos de Satanás podem ser reforçados, né, sustentados. Porque se ele compila um conjunto de normas para seres como nós, diferente daquilo que já estava estabelecido no céu, os próprios anjos diriam assim, tem coerência o que Lúcifer disse, que Deus é justo, injusto, de que Deus trata as pessoas com certas diferenças, né? E o que me chamou a atenção foi que assim, eu entendi que a lei ela é antes mesmo da existência dos seres celestiais. Porque quando os seres celestiais foram criados, Salmo 119 vai dizer que os anjos são criados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus eles vêm à existência. Romanos vai falar a mesma coisa, Hebreus fala a mesma coisa. E Deus faz o homem um pouco menor do que os anjos. Se no céu celeste a lei de Deus já era existente e ele atribui para o homem na condição do Éden, é óbvio que esta lei, quando chega em Cristo na cruz do Calvário, ela não é abolida, ela é cumprida. Cristo traz em si e diz assim, esse era o padrão de cumprimento que vocês deveriam de ter efetuado, mas eu estou recebendo em mim, vocês homens, a consequência da desobediência de vocês. E o que eu estou fazendo aqui é o cheque predatado que foi dado lá no Éden. É uma verdadeira nota promissória. O que Satanás chega e crava na cruz é a nota promissória, onde ele diz assim, olha, lá estava escrito que a alma que pecar tem que morrer. E eles não morreram. E você matou um cordeirinho dizendo que morreria no lugar deles. Você merece a morte eterna. O que me chama a atenção não é que Jesus tem uma morte, aquela que é do sono dos justos. Não. Pensa Cristo saindo do céu, vindo na forma de homem. Pensa Cristo agora andando como servo entre os seus, cumprindo a lei. E quando Cristo vai para a cruz todo desfigurado por causa das violências sofridas no seu físico, a morte que Cristo tem que passa no sepulcro é a morte eterna. Cristo sentiu na sua natureza a morte eterna, aquela que está destinada quando Jesus voltar com a santa cidade, onde os mortos serão ressuscitados e definitivamente receberão a justiça eterna de Deus. Cristo viveu isso por mim, pelo Júlio, por você, por todos nós. Então ele diz assim, quando tu olhar para a lei, não tenha ódio da lei, nem diga que eu não estabeleci ou que eu aboli a lei. Porque logo se eu aboli a lei, não tem a necessidade de você fazer nada. E sabe outra coisa também, Rômulo, que eu achei interessante que o autor ele pontuou aqui, que se isso fosse possível, né, da lei ser abolida, então teria sido abolida antes do sacrifício de Cristo. Por que que Deus deixaria que Cristo passasse por tudo isso? Então ele passou por tudo isso e depois a lei foi abolida, realmente é um contrassenso, né? Olha, a gente já chegou aqui no final e eu queria que rapidamente vocês falassem o ponto alto dessa lição para vocês. Eu queria começar com você, Júlio. Ok. Para mim o ponto alto é a paciência e a misericórdia de Deus, de dar ao homem leis, estatutos e permitir que o homem, há tanto tempo nessa terra, mesmo com erros e tropeços, tente, acerte, caia, tente, acerte, caia. E eu fico imaginando o quanto ele deve ficar feliz quando nós permitimos que, através do Espírito Santo, nós tenhamos um acerto. Como todo o céu deve exultar quando nós acertamos diante de Deus, nós entramos em equivalência de forma com Ele, quando nós fazemos alguma coisa que Deus aprova, não para o nosso mérito, mas para crescimento de toda a humanidade, porque é somente acertando com Deus que nós teremos a salvação. Ótimo. E você, Rômulo, qual que é o ponto alto? Para mim o ponto alto é a graça, que ela não existe palavra para explicar. Foi como eu acabei de dizer, ver um Deus com a sua hóstia celestial, todos harmonicamente vivendo no céu, ele na sua plenitude se esvaziar de si mesmo, tomar a forma de homem e morrer uma morte eterna por meus pecados, quando isso estava destinado a mim, para mim é ele dizer assim, filho, em ti não há condição e nada do que você faça também te condicionará. A única coisa que eu quero é me aceite e receba de mim e permaneça em mim. As pessoas te evidenciarão você em mim quando você permitir com que eu conduza os teus braços, as tuas mãos. Romanos 12 primeiro, lá na frente a gente vai ler, rogo-vos,
Pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos os dias devemos de cultuar ao Senhor, no momento em que levantamos ao momento em que vamos nos pôr. Porque as pessoas estão lendo a Bíblia nas nossas vidas. Nas nossas vidas, né? Muito bem. Como essas lições têm nos dado um crescimento, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a perfeição, a coerência de Deus, né? E que todos esses questionamentos de graça e lei, quanto mais eles são estudados, mais nítidos eles ficam para a gente, né? De como Deus, ele faz tudo de maneira tão harmônica e tão perfeita, né? Então que a gente tenha esse discernimento, continue estudando essas lições para que elas nos aproximem de Deus, porque esse é o objetivo, né? De a gente estudar para que a gente esteja cada vez mais perto deles, mais perto dele. Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição. Eu gostaria de terminar com uma palavra de oração e peço que o Júlio faça então uma oração para nós. Pai bendito, nesse teu sábado te agradecemos a tua paciência, o teu amor, o teu sacrifício, a tua companhia. Fica conosco, abençoa nossas famílias, abençoa os amigos de casa que nos assistem e que cada um, Senhor, possa ser transformado pelo teu amor, tocado, Senhor, no teu amor, que mais do que palavras, mais do que gestos, percebamos, Senhor, o grande desejo que o Senhor tem de estar conosco, e o Senhor conosco, Senhor. Todo o restante perde a importância. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua presença conosco nessa manhã de sábado. Gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo aqui na igreja, todos os sábados a partir das 10 horas e também todos os domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.